Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez chegamos à véspera do domingo e vamos assim nos aproximando da palavra que vai ser doada a nós neste domingo, no 15º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra vai nos chamar a atenção para o valor, a importância da palavra de Deus em nossas vidas, de tal forma que ela faça com que nós produzamos os frutos. Especialmente, olhando para a primeira leitura, nós vamos ver a eficácia da palavra de Deus, que o profeta compara como a chuva que cai do céu. E esta chuva que molha a terra, ela não volta vazia. Assim também, a palavra de Deus não é uma palavra que não produz frutos. Ela produz frutos. E aí depende do chão onde ela é semeada. E aí chegamos ao Evangelho. Estamos neste ano, o ano A da liturgia, meditando sobre o Evangelho de Mateus. E há uma sequência de parábolas agora, por 3 domingos, nós vamos meditar sobre as parábolas de Jesus em Mateus. E a parábola deste domingo é sobre o semeador, a parábola do semeador. Nós conhecemos esta parábola, esta palavra de Jesus. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos? Sabemos que as parábolas, elas foram colhidas do cotidiano da vida das pessoas. Jesus conhecia a vida das pessoas, ele viveu ali em Nazaré e ele andava ali naquela região e via como as pessoas agiam. Então, ele contou esta parábola do semeador, e a parábola ela contém um mistério, um enigma, que é preciso da graça divina para poder entender, para poder entrar no mistério, aos segredos de Deus, aos segredos, os mistérios que são próprios de Cristo. Mas aqueles que se aproximam, que abrem o coração, vão começar a compreender. Então Jesus fala que o semeador, ele começou a jogar a semente. E a princípio nós vamos estranhar por dentro da nossa cultura, porque sabemos como nós semeamos hoje. Primeiro nós preparamos o terreno para depois colocar a semente. E se a semente é preciosa, é cara, nós não vamos jogando a semente de qualquer forma. Mas Jesus conta que o semeador saiu jogando a semente, uma parte caiu na beira do caminho, ou seja, um chão duro, onde as pessoas passavam, não tinha possibilidade dela ali germinar. E vieram os pássaros e comeram aquela semente. Uma outra parte da semente caiu no terreno cheio de pedras, terreno rochoso. Então, logo as raízes não puderam aprofundar e aquelas sementes, germinando, não puderam produzir frutos. Uma outra parte caiu no terreno onde tinha muitos espinhos, foi sufocada pelos espinhos, e uma parte caiu em terra boa. Jesus é o semeador, é aquele que traz o anúncio do reino de Deus. Mas ele não escolhe apenas os corações bons, ou seja, não escolhe apenas a terra fértil para semear. Ele lança semente para todas as pessoas. E Jesus, então, o bom semeador, traz
para o chão da vida, a boa nova do reino de Deus. A semente caída naquele chão impenetrável representa que cada um desse tipo de terreno, onde a semente cai, representa alguma parte da vida humana. Uma parte caiu num chão impenetrável. Ou seja, a palavra que chega e não entra. A pessoa não se deixa ser tocada pela palavra de Deus. Uma palavra que, mesmo estando aí com toda a sua preciosidade, ela não é capaz de mexer, de ser acolhida. Uma outra parte que cai no terreno rochoso começa a germinar, mas não consegue aprofundar a raiz por causa das pedras. É um terreno superficial. Está cheio de testemunhos de pessoas que vão, por exemplo, a um encontro, que fazem um retiro e que ficam encantadas e dizem: agora mudei de vida, agora eu me converti, agora vou seguir o caminho de Cristo, agora vou seguir Jesus. Muitas pessoas dizem assim. E depois desaparecem. E depois deixam de seguir. Quantas pessoas fizeram primeira Eucaristia, foram crismadas, tiveram aqueles momentos iniciais tão fortes, mas permaneceram na superficialidade, não enraizaram e por isso não continuaram o seguimento de Cristo. Há aquela semente que é caída no terreno ocupado, terreno que tinha espinhos. E Jesus vai dizer que esses espinhos, essa ocupação do terreno, são as preocupações com as coisas do mundo, são as riquezas. Aquilo que sufoca, que não deixa a semente germinar, crescer e produzir os frutos. Amados irmãos, amadas irmãs, lá no tempo de Jesus se dizia assim que uma semente que conseguisse produzir, quando a colheita atingisse a 7,5, já seria uma colheita média razoável. Mas se atingisse 10 por semente, ou seja, 10 frutos por semente, seria uma boa colheita. Agora Jesus fala em 100, 60 ou 30 por semente. Ou seja, uma colheita milagrosa, algo de extraordinário. E é exatamente isto que Jesus, jogando a semente do reino nas nossas vidas, espera que nós possamos acolher. Aquela semente que cai na terra fértil, que cai na terra boa, é uma semente que produz os frutos de 100, 60, 30%, ou seja, esta colheita milagrosa. E aí então nós olhamos para nós, para as nossas vidas, e ficamos nos questionando: que tipo de terreno somos nós? Que tipo de terreno somos que a semente está caindo, está sendo jogada, está sendo lançada em nossas vidas? E olha que não vai ter jeito, nós vamos algumas horas nos encontrar como um terreno impenetrável, outras horas nós vamos nos encontrar como um terreno superficial, com pedras, pedregoso, rochoso, outra hora um terreno ocupado com tantas coisas aí do mundo, das riquezas, e outras horas vamos ser uma terra fértil. Mas o objetivo é que sejamos uma terra fértil, é que produzamos os frutos.
E aí então, esta palavra que a igreja põe em nossos corações deve nos levar a um exame de consciência. Que tipo de terreno estamos sendo e o que nós podemos fazer para que possamos melhorar a nossa capacidade de vida cristã para produzirmos os frutos. E aí, o catecismo da igreja nos traz ensinamentos que nos ajudam, nos faz pensar nas coisas que nós podemos fazer para que nós possamos produzir os frutos desejados, os frutos que realmente possam trazer um efeito bom, quer para as nossas vidas, quer para a vida de todas as pessoas. Então, no Catecismo da Igreja, no número 2705, ou seja, parágrafo 2705, nós vamos encontrar que o jeito de trabalhar o terreno é pela meditação. Lá no tempo de Jesus era assim. As pessoas saíam jogando a semente, depois preparavam o terreno, misturava a semente com a terra para que pudesse produzir. Por isso que o semeador vai jogando em todos os lugares. Hoje, quando nós vamos semear, nós preparamos o terreno. Então, é preciso cultivar o terreno, é preciso melhor fazer a correção do terreno para que possa produzir frutos. E a forma que o Catecismo da Igreja, nesse parágrafo 2705, ensina é através da meditação. A meditação nos prepara, nos ajuda, nos edifica e cita várias formas para a meditação. Diz que é preciso ter, quem vai meditar é preciso ter diante de si um livro. E esse livro pode ser as Sagradas Escrituras, com as mensagens bíblicas, podem ser as imagens sagradas, podem ser os escritos dos santos padres da tradição da igreja, documentos da igreja, pode ser o livro da obra da criação, pode ser o dia a dia da nossa vida, o hoje de Deus na nossa vida. Então, parar para meditar, isso vai preparar o terreno para colher os frutos que vão produzir, colher a semente que vai fazer os frutos aparecer, que vai produzir os frutos. Então, dedicar pelo menos uns 15 minutos, de 15 a 30 minutos por dia para uma meditação, isso vai fazer bem para a vida cristã. Alguém pode dizer, mas eu não tenho tempo. Será? Quanto tempo gasta vendo televisão? Quanto tempo gasta vendo novela? Quanto tempo gasta olhando as mensagens no WhatsApp ou em alguma outra plataforma, no Facebook, no Instagram? Quanto tempo gasta? Será que realmente não tem 15 minutos para a meditação da Palavra de Deus, para a meditação de algum texto sagrado, de espiritualidade, de documentos da igreja, da tradição da igreja, dos santos padres, para meditar sobre a vida, os acontecimentos da vida? É a meditação que vai fazer o chão ser preparado para acolher a Palavra de Deus. Tenha um abençoado e santificado domingo, dia do Senhor.